O usufruto é o direito real de fruição sobre uma coisa alheia em que uma pessoa, que é o proprietário, confere a outra, o usufrutuário, o direito de usar e fruir temporariamente alguma coisa. O que justifica esse direito real é a característica da elasticidade. Trata-se de característica que permite ao proprietário, por vontade própria, estender ou reduzir poderes inerentes ao domínio. Mas como é que funciona isso? Observe o seguinte: segundo o artigo 1228 do Código Civil, aquele que tem propriedade pode usar, gozar, dispor e reaver. O proprietário, ele tem todos esses direitos. Então, teoricamente, é como se ele pudesse abrir mão de alguns desses direitos e ficar com outros. Em razão da característica da elasticidade, a propriedade, então, ela pode contrair-se ou dilatar-se, transferindo transitoriamente parte desses direitos que eu acabei de citar para outra pessoa. Então, nesse contexto, o que é o usufruto? Nesse contexto, o usufruto é o direito real que nasce com o desmembramento desses poderes e o nuproprietário, que é o antigo proprietário, ele fica com a faculdade de dispor e reaver, ao passo que o usufrutuário ele fica com a faculdade de usar e fruir. É interessante observar que, como regra, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos, conforme disciplina o artigo 1392 do Código Civil. O usufruto deverá ser feito por escritura pública, na hipótese de recair sobre bem imóvel cujo valor supera 30 salários mínimos, conforme disciplina o artigo 108 do Código Civil. A constituição do usufruto sobre bem imóvel se dá mediante registro. Além disso, o usufruto ele pode incidir sobre bens corpóreos e bens incorpóreos. E como regra, o objeto do usufruto deve ser infungível, na medida em que, ao final, o usufrutuário ele tem que devolver o bem ao nuproprietário. Mas existem exceções, a gente vai falar daqui a pouco sobre o usufruto impróprio. A gente vai pontuar agora quais são as características do usufruto. O usufruto ele é inalienável, intransmissível, insuscetível de penhora e temporário. Ele é inalienável porque ele não pode ser alienado para outra pessoa, exceto para o próprio nuproprietário. É muito importante a gente ter atenção aqui, porque isso não significa que o usufrutuário não possa ceder a título oneroso ou gratuito o uso ou a fruição. Embora não se possa transferir o usufruto por alienação, pode ceder o seu exercício por título gratuito ou oneroso, conforme disciplina o artigo 1393 do Código Civil. É o que ocorre, por exemplo, quando um usufrutuário de um imóvel opta por celebrar um contrato de aluguel com terceiro. Além disso, a gente falou que o usufruto ele é intransmissível. A gente fala que, na verdade, o usufruto ele pode ser vitalício, mas não perpétuo. O que significa isso? Significa que ele se extingue com a morte, ele não é transferido aos herdeiros. E também, por ser intransmissível, ele também é insuscetível de penhora. No caso de usufrutuário ser uma pessoa jurídica, a gente tem um prazo máximo de 30 anos para esse usufruto. Na classificação dos usufrutos, quanto ao modo de constituição, a gente tem o usufruto legal, judicial e voluntário. O usufruto legal é aquele que é instituído por lei. O usufruto judicial é aquele que é concedido por decisão judicial. Por fim, o usufruto voluntário é aquele que decorre da manifestação de vontade. Dentro desse contexto de usufruto formado pela manifestação de vontade, a gente tem o usufruto por alienação, usufruto por retenção e usufruto por uso capião. Tem-se o usufruto voluntário por retenção na hipótese em que o proprietário ele aliena o bem, mas ele reserva o usufruto. Ao passo que o usufruto voluntário por uso capião é adquirido pelo exercício da posse sobre o bem. Quanto ao objeto que recai, o usufruto ele pode ser próprio ou usufruto impróprio, também chamado de quase usufruto. O usufruto próprio é aquele que incide sobre bem infungível e inconsumível, ao passo que o usufruto impróprio é aquele que incide sobre o bem móvel, fungível e consumível. A gente fala que é impróprio porque, como regra, é do próprio conceito do usufruto,
devolver o objeto do usufruto ao final desse período de usufruto. E isso não pode ocorrer quando o bem ele é consumível ou fungível. Por isso a gente fala que aqui existe o usufruto impróprio. Por fim, quanto ao tempo de duração, a gente tem o usufruto temporário e a gente tem o usufruto vitalício. E quais são os direitos e deveres do usufrutuário e no proprietário? O usufrutuário ele tem o direito de usar e gozar livremente dos bens até o fim do usufruto. Em outras palavras, a gente fala que o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. É o que dispõe o artigo 1394 do Código Civil. Na hipótese do usufruto recair sobre coisa passível de posse, o usufrutuário ele tem a obrigação de dar ciência ao dono da coisa de qualquer lesão contra a posse ou direito relacionado. Isso está lá no artigo 1406 do Código Civil. O usufrutuário não está obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do direito. Entretanto, ele vai ter que pagar despesas ordinárias da conservação do bem e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa. Existindo seguro, cabe ao usufrutuário pagá-lo, conforme dispõe o artigo 1407 do Código Civil. Em contraposição, cabe ao dono as despesas extraordinárias e a despesa que não representar custo módico. Segundo o artigo 1404, parágrafo 1º do Código Civil, não será custo módico aquele que superar 2/3 do líquido rendimento em um ano. Além disso, é interessante observar também que a não realização de reparações extraordinárias autoriza o usufrutuário a fazê-la, podendo ato contínuo cobrar essa despesa no proprietário.